Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Você lê Paulo, né? Paulo falando, prossigo para o alvo. Né? Quem tem um alvo tem um foco estabelecido, né? Fica bem claro o que é a prioridade para ele, né? Fica bem. Você pega um cara que vai atirar com arco e flecha, né? A galera pode estar gritando em volta, pode estar caindo fogo, pode estar, né, raio, ventando, pode ter várias coisas. Ele está calculando apenas como ele vai acertar o alvo. Ele não está, quando ele vê as circunstâncias, ele não está vendo as circunstâncias e focado nas circunstâncias. Quando ele vê as circunstâncias, ele só está pensando em como superar as circunstâncias para que o alvo seja atingido. Percebe? Quando você coloca Deus como prioridade, como seu alvo, as circunstâncias não são o seu foco, mas o seu foco é poder fazer, é poder estar com Deus, é poder fazer parte do plano de Deus. O seu foco é Deus. E eu vou calcular como superar essas circunstâncias para que eu possa estar com Deus. Está entendendo? Então, eu prossigo para o alvo. Tem um naufrágio. Acabou minha vida, acabou minha vida. Paulo não reclamou. Paulo falou, tá bom, foi um naufrágio, mas eu prossigo para o alvo. Fui preso. Tá bom, fui preso, mas eu prossigo para o alvo. Fui chicoteado. Tá bom, eu fui chicoteado, mas eu prossigo para o alvo. Me apedrejaram, eu fiquei como morto, me jogaram para fora da cidade. Os exemplos de Paulo, né? Mas tá bom, mas eu prossigo para o alvo. Percebe que quando nós temos esse valor, essa prioridade nas nossas vidas, as circunstâncias não importam. Eu não defino baseado nas circunstâncias pela qual estou passando. Muitas vezes nós temos negociado e pensado, mas isso não é bem assim, não. Né? Eu acho que Deus gostaria que eu... Mas a forma de passar por essa circunstância de forma tranquila é se Deus continuar sendo o foco. Está vendo? Algumas mães ficam preocupadas com uma situação do filho. Mas e aí elas tiram o foco de Deus e colocam na situação. E Deus está falando, se você continuar com o foco, as circunstâncias se amoldam, as circunstâncias se resolvem. Como eu posso resolver essa situação com meu filho para que o foco, o alvo continue sendo atingido? E não como eu vou ficar tratando essa situação. Percebe a diferença? Então, quando fala assim, tem um alvo, eu tenho um foco. Existe um poder no foco. Né? O multitasking é uma ilusão. Sabe, multitarefa. Não, eu sou multitarefa, consigo. É uma ilusão. O seu cérebro só consegue ter um pensamento de cada vez. Não é? Ele sempre vai focar em um pensamento, você vai ter, depois você vai ter o outro. Mas nós só temos a habilidade de focar em um pensamento por vez. Você sempre vai focar em alguma coisa. Então, quando nós falamos de prioridade, nós estamos falando de aproveitar esse foco, de colocar as nossas vidas neste foco, criar um alvo e não tentar fazer milhares de coisas ao mesmo tempo e não tentar resolver tudo. Você não vai conseguir resolver tudo. Resolva uma coisa de cada vez. Dê um pequeno passo por dia. Né? Fala de prioridade, fala de foco. O foco fala de prioridade. Quem é a prioridade e quais são as atividades, quais são as atitudes, qual é o tempo, qual é a atenção, o que eu vou priorizar. Né? Um alvo, um lugar para ir, um lugar para focar. Né? E eu prossigo para o alvo. Esse meu alvo é Deus. É quem? É quem? Tem duas histórias de curas que Jesus realiza.
E eu queria ler aqui. Jesus vai até o tanque, chamado Betesda. A Bíblia diz assim no Evangelho de João: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou. Jesus entra num lugar, Jesus se dirige até uma pessoa, ele descobre que aquele homem fazia 38 anos que ele estava naquela mesma posição, e ali tinha a notícia de que se o anjo do Senhor movesse as águas, o primeiro a entrar nas águas era curado. Então ele tinha uma expectativa dentro dele, ele tinha um desejo dentro dele de que ele pudesse ser curado por aquelas águas, pelo toque daquelas águas. E ele estava ali há 38 anos imaginando esse toque, esperando algo acontecer, esperando as circunstâncias mudarem para ele. Jesus entra naquele lugar, vai até aquele homem, e Jesus, sabendo que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha só, um homem que está há 38 anos esperando para tocar naquelas águas, para que as circunstâncias da vida dele mude. Jesus vem até ele e pergunta: você quer ser curado? E o paralítico respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha só a falta de foco. Esse homem estava distraído com as circunstâncias. Eu tenho esse problema, eu tenho a água que se move, eu não chego, eu sou paralítico, ninguém me ajuda, ninguém pode, todo mundo, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim, eu sou um zero à esquerda, ninguém se importa, e o homem não percebe que o próprio autor da vida está do lado dele. O foco dele estava nas circunstâncias, e focar nas circunstâncias nunca resolveu a paralisia dele. Agora Jesus está do lado dele e pergunta: você quer ser curado? Jesus chama a atenção daquele homem para que ele tivesse um foco. Mas o homem respondeu: não tem ninguém que me jogue no tanque, não tem ninguém que me ajude. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se. Consegue pensar, consegue imaginar a cena? O homem ali ouve Jesus, ele continua com um olhar fundo, olhar imaginativo, focado nas circunstâncias, imaginando o quão bom seria se ele caísse no tanque. Mas agora vem uma voz firme, já não é mais uma pergunta. É a voz do Senhor Jesus dando ordem ao corpo dele, às circunstâncias que o estão atrapalhando. Jesus diz: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Eu fico imaginando, ele ficou por tanto tempo olhando aquelas circunstâncias que não respondeu à pergunta de Jesus: você quer ser curado? Ele deu as desculpas, ele culpou os outros, ele falou e descreveu as circunstâncias. Queridos, existe um mistério em falar com Deus, e esse mistério não é descrever as circunstâncias pelas quais nós estamos passando. Deus, ele quer saber: você sabe o que quer? Você sabe para onde você está indo? Como eu posso te auxiliar a chegar neste lugar? E não quais são os problemas que você está enfrentando, quais são as crises que estão acontecendo, quais são as circunstâncias que estão se movendo ao seu redor. Ele tem uma palavra de ordem, ele tem uma palavra de organização, ele tem uma palavra para levantar você da situação onde você está. Aquele homem achava que salvação seria sair das circunstâncias ruins, sair, só ser salvo daqueles problemas. Mas a salvação que Cristo Jesus tinha para ele era domínio sobre as circunstâncias. Por isso ele diz: levanta-te, pega a tua maca, essa maca que te prendeu há tanto tempo, essas coisas que estão te
estão na sua circunferência, estão criando essas situações sobre a sua vida. Pega isso agora e domina sobre elas. Não é mais a maca que carrega você, é você que domina sobre a maca. Mas ele estava tão perdido, desorientado nas circunstâncias, que não conseguiu perceber que o autor da vida estava ao seu lado. E esse foi mais um episódio de Gads. Graças a Deus é sexta-feira. Agradecemos a sua presença. Obrigada por nos acompanhar. E compartilhe esse episódio com o maior número possível de pessoas para que essa mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, vá ainda mais longe. Continue abençoado.